hoje trouxe notícias, mais notícias como todos os dias, né? É isso mesmo, Vanusa. Hoje eu tenho 2 destaques e antes de eu ir aqui para a cama mais fechadinha, eu gostaria de perguntar para você, Vanusa, porque assim, existem muitas crenças populares e essas crenças populares muitas das vezes precisam ser comprovadas cientificamente para que a própria ciência determine medicamentos, determine também a forma de como você vai lidar com aquela situação. Mas o meu primeiro destaque hoje, eu gostaria de perguntar para você, provavelmente você já deve ter ouvido, que a melancia, ela pode provocar dores e intensificar, na verdade, dores de cabeça em pacientes com enxaqueca. Essa é uma crença popular que os nossos avós, as pessoas mais velhas, acabam dizendo, olha, se você está com enxaqueca, não coma melancia, porque pode intensificar, não é verdade? Você sabe que até menina não come melancia quando estiver menstruada. Nem pense em comer melancia, porque é justamente nessa época que centraliza mais as cefaleias, as enxaquecas. Pois é, Vanusa, e sobre esse assunto, olha só, uma pesquisa inédita publicada por um pesquisador piauiense, o professor Neto, tá? Lá, que ele inclusive é professor da Universidade do Delta do Parnaíba, o UFDPA, ele publicou esse estudo que comprova que, de fato, a melancia ela pode intensificar as dores de cabeça em pacientes já diagnosticados com enxaqueca. Nunca no país havia sido feita uma pesquisa nesse sentido, mas a crença popular já apontava para isso. Mas como eu falei, é necessário uma pesquisa científica que comprove essa situação para que a própria ciência consiga aí avançar nos estudos sobre o assunto. Vamos ir para identificar para, na verdade, comprovar esse estudo, olha só o que ele fez. Ele formou 2 grupos, tá, Vanusa, formados por indivíduos que tinham enxaqueca e com indivíduos que não tinham enxaqueca. E aí, esses grupos, eles foram, Vanusa, colocados, as pessoas ingeriram a melancia e cerca de 2 horas depois foi feito, Vanusa, a questão da dosagem sanguínea para identificar se os pacientes tinham ou tiveram novamente essa dor de cabeça intensificada. E o resultado foi que 29% do grupo, Vanusa, que já apresentava dores de cabeça por conta da enxaqueca, voltaram novamente a ter os sintomas da doença. Já o grupo que não apresentou nenhum tipo de sintoma, ou seja, a pesquisa de fato foi comprovada. E nesta semana ele recebeu inclusive um certificado da UFP, a Universidade Federal do Piauí, porque todo esse projeto, Vanusa, foi desenvolvido no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, lá da Universidade Federal do Piauí, que dentro desse estudo tem várias outras pesquisas em relação ao pós-doutorado. E aí o professor Neto, Vanusa, ele é o professor Silva Neto é o nome dele, né, mas ele é conhecido mais como professor Neto, já fazia essa pesquisa há pelo menos 2 anos. E aí, quando entrou no pós-doutorado da Universidade Federal do Piauí, foi que ele se intensificou nesses estudos. Inclusive, essa pesquisa também saiu, Vanusa, em revistas internacionais que tratam sobre esse assunto. Então, pela primeira vez, essa pesquisa foi realizada aqui no Brasil, teve esse destaque internacional e foi feita por um professor piauiense, que é tanto da Universidade Federal do Piauí quanto da Universidade do Delta do Parnaíba. Muito importante. Agora tem uma coisa que me chama Muito e importante. causa uma certa curiosidade. Por que dá dor de cabeça? Porque, Vanusa, na verdade, ele explicou aqui na pesquisa que, assim, é justamente porque precisa ter uma intervenção, justamente por conta da melancia. Elas têm as suas toxinas próprias, que a partir dessas toxinas, ela ativa diretamente o cérebro do paciente, que acaba desenvolvendo essas dores. Mas é por conta das próprias toxinas da fruta. Porque a fruta, ela já, a partir do momento que ela é cultivada, ela naturalmente já apresenta essas toxinas que, quando combinadas com a do ser humano que já tem esse problema físico, né? Essa intensificação acaba provocando e aumentando as dores. Sabe por que eu te fiz essa pergunta e fiquei curiosa? Porque com certeza foi mostrado através da pesquisa o que seria. Por muito tempo eu imaginava que seriam as fibras, né? Por quê? Porque a enxaqueca ela é muito causada. Quando você vai fazer um exame de enxaqueca, se você for fazer uma ressonância, não vai acusar. Se você tiver com enxaqueca, eu digo isso porque passei muitos anos com enxaqueca, graças a Deus, eu acredito que Deus tenha me curado, porque é uma doença crônica. Mas assim, quem me conhece me viu uma vida inteira falando de enxaqueca. Apresentava o programa, quase toda semana eu tinha enxaqueca. Enxaqueca de parar em hospital. E é interessante a gente falar sobre esse assunto. Por quê? Porque quando você vai fazer um exame para enxaqueca, provavelmente esse exame é mais clínico.
e você faz uma ressonância, você não vai acusar nada ali na enxaqueca. E nós temos a história do segundo cérebro, que é o intestino. Quando você está com uma possível chegada de enxaqueca na tua vida, provavelmente seu intestino não está funcionando bem. E aí tem esse casamento que casa com aquela dor de cabeça. E durante muito tempo, Jorge, eu sempre ouvi dizer que a melancia fazia, de uma certa forma, mal a quem estava com enxaqueca, justamente por causa das fibras. Você teria dificuldade de ir mais vezes ao banheiro, ao toalete, e você encontraria uma certa dificuldade. E que quando você está iniciando uma enxaqueca, não é interessante que você coma alimentos com fibra. Durante muito tempo eu fiquei imaginando isso. E aí eu jogo uma outra história. Faz uma pesquisa com as mangas. Porque eu tenho um problema seríssimo com manga. Quando eu como a manga madura, dependendo da manga, ela fica preta dentro de mim. E me faz mal, vou parar no hospital. Então eu já sei, não como manga. E aí quando você fala das toxinas, deve ter algumas frutas que elas agravam mais o problema de saúde das pessoas, né? Sim. E aí, Vanusa, depende também da forma como aquela fruta foi cultivada. Interessante. Tudo influencia desde da própria manutenção da fruta, né? De como ela foi produzida. E isso tudo pode intensificar ou diminuir as dores. Pois é, Vanusa, é tão boa mesmo. E como eu falei há pouco, Vanusa, é importante que esses estudos comprovem cientificamente para que sejam bases para a própria ciência, para a própria saúde, para ser desenvolvido outros métodos para que os pacientes não sintam tantas dores assim, ou pelo menos evitar, né? Muito boa essa dica, essa informação que você trouxe aqui pra gente. O que você tem mais aí? Bom, Vanusa, o meu último destaque, a gente vai falar sobre um programa habitacional muito conhecido pelos brasileiros, que é o Minha Casa Minha Vida. E a Prefeitura de Teresina anunciou nesta semana, Vanusa, que serão construídas aqui na cidade de Teresina 1.600 casas a partir do programa. E isso é muito importante a gente falar aqui, porque em outras oportunidades a gente comentou sobre a dificuldade que as pessoas têm aqui em Teresina em encontrar moradia, e pessoas que, por exemplo, vivem na Zona Norte, passam todos os anos por enchentes, são desabrigadas e aí ficam sem locais para morar. E essas casas são justamente para atender essas pessoas que estão numa fila aí pela Prefeitura de Teresina para o recebimento de casas. E além disso, não é só para pessoas que ficaram, por exemplo, Vanusa, aí tiveram suas casas derrubadas por conta de enchentes, mas também para pessoas que não têm condição de ter uma moradia. E aí, Vanusa, quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, você precisa fazer uma inscrição previamente, precisa atender aos requisitos, uma vez que nesta primeira fase o programa vai atender pessoas aí com renda mensal bruta de até R$ 6.640 e atuam ali na zona urbana da capital, justamente para que essas casas sejam rapidamente construídas. A Prefeitura de Teresina ainda não disse, por exemplo, onde essas casas serão construídas, mas o fato é que os recursos já foram liberados para o governo e é necessário que as pessoas façam as suas inscrições e atendam aí os requisitos necessários. A renda, por exemplo, é só um dos há vários critérios que precisam ser seguidos, porque tem, por exemplo, Vanusa, a questão da moradia fixa, ou a moradia fixa não, perdão, a questão do trabalho, a questão também de ter filhos e a renda da casa inteira. Porque assim, você, além de uma pessoa ter o seu trabalho, precisa comprovar a renda de outras pessoas também da casa. Por exemplo, se mora com filho, se mora com o esposo, enfim. Tem que ver todas essas questões também. Então assim, gente, lá no portaldia.com a gente tem um link para a pessoa clicar lá, fazer a sua inscrição e, claro, atender todos os critérios. Porque essas casas, como eu falei, é para atender pessoas aí de até renda mensal de R$ 2.600, né? Do baixo para cima, para poder aí ter acesso a essas casas. Muito boa essas notícias, gostei demais, agradeço a você e amanhã você volta, né? Sim, volto sim. Amanhã tem mais notícias aí, especialmente pra gente.